Quem nunca teve aquela curiosidade de saber o que a outra pessoa está pensando de verdade, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar na arte de ler mentes. Mas calma, não como um superpoder de filme, e sim como uma habilidade que qualquer um pode desenvolver para criar conexões muito mais fortes e verdadeiras. Então, a primeira pergunta que não quer calar: ler mentes é algo real? A resposta é sim, mas provavelmente não do jeito que se imagina. Na verdade, é uma habilidade supernatural que todo mundo usa todos os dias, muitas vezes sem nem se dar conta. E o segredo para dominar essa habilidade, acredite se quiser, está escondido num erro filosófico de mais de 400 anos atrás. Um erro que simplesmente separou a mente do corpo. E é justamente a correção desse erro que a ciência moderna está fazendo agora, mostrando para a gente como os nossos pensamentos se tornam visíveis. Ok, vamos só deixar uma coisa bem clara. A gente não está falando de telepatia, tá? A leitura de mentes na prática é a arte de observar e entender aquelas pistas silenciosas que todo mundo dá o tempo todo, sem nem perceber. Funciona mais ou menos assim. Nossos pensamentos não ficam trancados na nossa cabeça. Eles se manifestam através das nossas reações físicas. E é aí que a mágica acontece. A leitura é, na verdade, a observação dessas pistas para entender o que está se passando por dentro. Agora, o maior obstáculo para isso é o que chamam de erro de Otelo, inspirado no personagem de Shakespeare que projetou as próprias inseguranças na esposa. A verdadeira habilidade não é adivinhar, mas sim observar o que a outra pessoa está comunicando de fato, sem o filtro dos nossos próprios medos e achismos. Isso nos leva de volta àquele erro de 400 anos que eu comentei. Para a gente entender de verdade a leitura da mente, precisamos dar uma olhada nessa ideia equivocada do filósofo René Descartes de que a mente e o corpo são coisas totalmente separadas. Pois é, lá no século XVII, o Descartes defendia que mente e corpo eram duas coisas distintas. E essa ideia, olha, dominou o pensamento ocidental por séculos. Só que agora, a ciência moderna já provou o contrário. Mente e corpo estão ligados de um jeito inseparável. E por que isso é tão importante? Simples. Cada pensamento que passa pela nossa cabeça gera uma reação física. Desde a liberação de hormônios até mudanças sutis na nossa respiração ou nos batimentos cardíacos, nossos pensamentos, de certa forma, se tornam visíveis através do nosso corpo. Pensa num iceberg. As palavras que a gente fala são só aquela pontinha que fica para fora da água, mas de 90% de toda a nossa comunicação está submersa, acontecendo de forma silenciosa e inconsciente através da nossa linguagem corporal. Certo, mas por que é tão importante ver esses pensamentos através do corpo? Não se trata só de observar como um detetive. A ideia é usar essa percepção para construir empatia, que é, no fim das contas, a base de toda a comunicação que realmente importa. Empatia, ou rapport, é basicamente criar uma sintonia, uma sensação de harmonia e confiança com a outra pessoa. Sem isso, nossas palavras perdem o peso. É a empatia que faz as pessoas se conectarem com o que a gente está dizendo. E a regra de ouro para construir essa empatia é surpreendentemente simples. As pessoas gostam de quem se parece com elas. A gente se sente naturalmente atraído por quem parece compartilhar nosso jeito de ser e de ver o mundo. E para construir esse rapport, o caminho tem 3 passos. Primeiro, observe com atenção a comunicação silenciosa da outra pessoa. Segundo, de forma sutil, espelhe o comportamento dela para criar essa conexão. E por fim, quando a empatia estiver estabelecida, aí sim você pode guiar a interação. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. Vamos ver quais são as ferramentas que podemos usar para criar essa conexão genuína com as pessoas. Existem 4 canais principais que a gente pode usar para construir essa sintonia. E vamos passar por cada um deles: a linguagem corporal, o tom e o ritmo da voz, o nível de energia e até as palavras e opiniões que usamos. No caso da linguagem corporal, a chave é o espelhamento sutil. Por exemplo, se a pessoa cruza a perna direita, depois de um tempo, a gente pode cruzar a esquerda. É um jeito discreto de criar uma sensação de familiaridade, de estamos na mesma página. Agora, se prepara para este número, porque ele é impressionante. Uma equipe de telemarketing aumentou as vendas em 30%. E sabe o que eles fizeram? Apenas igualaram o ritmo da fala dos clientes. Isso mostra o poder de se conectar num nível que vai além das palavras. E para lidar com opiniões diferentes, a dica é usar o Aikido da opinião.
Em vez de bater de frente, a gente primeiro concorda com algum ponto em comum, para depois, gentilmente, guiar a conversa para uma outra direção. É uma técnica muito poderosa. Beleza! Agora vamos focar no canal mais revelador de todos, o rosto. Com mais de 40 músculos, ele é praticamente uma tela onde as nossas emoções são pintadas em tempo real. E falando em rosto, o psicólogo Paul Ekman fez uma descoberta revolucionária. Ele identificou 7 emoções humanas universais, que são expressas da mesmíssima forma em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. E essas 7 emoções são surpresa, tristeza, raiva, medo, alegria, nojo e desprezo. Reconhecer essas expressões é quase como ter uma janela direta para o que a pessoa está sentindo naquele momento. Sabe quando a gente vê um flash de raiva no rosto de alguém, mesmo que a pessoa esteja sorrindo um segundo depois? Isso tem nome, é uma microexpressão. É um vazamento da emoção verdadeira, que dura só uma fração de segundo, mas que revela o que está escondido. E isso nos traz de volta, para fechar, ao erro de Otelo. Quando uma emoção muito forte, como o ciúme, toma conta da gente, ela distorce a nossa percepção. A gente começa a filtrar o mundo para confirmar aquela emoção, a ver o que a gente quer ver, mesmo que não seja real. No fim das contas, a gente está o tempo todo se comunicando, quer perceba ou não. Entender isso nos ajuda a ter conexões melhores com os outros e também com nós mesmos. Então, a pergunta que fica é: que mensagens silenciosas estamos enviando por aí hoje?